Oi, tudo bem? Resolvi fazer esse vídeo porque eu acho importante deixar a minha posição sobre esse assunto, né? Eu quero falar hoje aqui, deixar bem claro, né, o meu posicionamento sobre uma pessoa muito especial. Mas para falar dela, eu tenho que falar um pouquinho do meu passado. Quando eu era criança, eu cresci numa cidade do interior. Na minha escola não se falava em política, né? Criança ia para a escola estudar, né? Criança em casa brincava. Então não tinha essa questão política ou sexual, né? Ninguém pensava nisso. Então eu não entendia muito bem. Cresci e quando eu completei 16 anos, o meu pai disse: "Minha filha, vamos ter que tirar o seu título de eleitor". Eu disse: "Ah, eu não quero não. Deixa para mais tarde, não sou obrigada". E meu pai disse: "Não, você tem que ir porque você tem que participar das eleições, é importante". Aí eu fui. E aí comecei a votar de acordo com o que as pessoas falavam, os movimentos, né? Então, e a mídia nessa época já estava influenciando, porque foi assim na época do Collor, né? Muitos votaram por conta do que a mídia falava, votem naquele lá. Então foi assim. Já na minha fase adulta, quando eu comecei a trabalhar, eu já tive um contato mais próximo, mas não entendia completamente. Eu não sabia da importância da política na vida da população. Eu não sabia disso. Mas eu sabia que eu tinha que votar na pessoa certa. Só que a pessoa certa não existia. Então o que eu fazia? Eu votava no menos pior. E o que eu fui vendo é que esse menos pior acabava se tornando o pior. E aí eu me decepcionei muito, muito mesmo. E tinha tomado a decisão que eu não ia me envolver mais. Porém, eu não achava certo votar em branco. Eu nunca achei certo votar em branco. Porque eu sempre soube que na vida nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que escolher um lado. O caminho estreito ou o caminho largo. Só tem esses dois. Então eu nunca votei em branco. Aí eu passei, eu vou escolher o menos pior. E só decepções. Então eu vi que era muito triste a realidade do nosso país, que não existiam pessoas, né, políticos corretos, que realmente quisessem fazer o melhor pelo nosso país. Foi aí então que vieram as campanhas presidenciais. E aí eu comecei a ouvir falar de um homem muito polêmico, que era deputado e ficava lá em Brasília trabalhando de forma muito polêmica. Falaram assim: existe um homem lá que é evangélico e que odeia homossexual. Ele fala coisas terríveis, o cara bate pesado, mas ele é louco. E aí eu fiquei, nossa, mas nem me preocupei em saber quem era e tal. Quando veio a campanha, aí eu comecei a ouvir muito zuzunzum, que nos aeroportos chegava esse homem lá, era uma multidão, corria, abraçava ele, que ele estava crescendo muito. Aí eu decidi pesquisar sobre a vida desse homem. Aí eu vi que ele estava indo em vários programas de televisão, né? Programa da Gimenez, do Gentili. E aí eu comecei a assistir cada programa desse. E as perguntas eram sempre as mesmas. Você é homofóbico? Você é preconceituoso? Você não gosta de negro? Você é fascista? Você é nazista? Você é xenofóbico? As perguntas eram sempre as mesmas. Aí eu fiquei pensando. Até então eu nem sabia o que era isso. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E aí foi que eu disse, cara, como é que pode, né? Esse homem é tudo isso. E aí eu fui pesquisar a vida lá do, então, né, deputado. Os 28 anos que ele passou lá no Congresso. E eu me surpreendi. Me surpreendi. Eu disse, esse homem existe? Esse homem existe? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Ou seja, eu até ouvi falar, mas como louco, né? E aí eu fiquei assim, ó. Por isso que eu botei esse óculos de coração. Eu me apaixonei por Jair Messias Bolsonaro. Me apaixonei. Não foi pelos seus olhos azuis, tá, presidente? Foi pelo seu caráter, foi pela sua simplicidade, pela pessoa que você é, pela essência que você tem, pela sua essência. E principalmente pelo senhor ser cristão. A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Nós sabemos que todos podem cair e todos podem ceder às tentações. Mas eu oro para que o Senhor não ceda a nenhuma tentação e para que o Senhor continue firme no propósito e na missão que Deus lhe colocou. Sim,
Deus lhe colocou à frente desse país com uma missão. Senão ele não teria salvado a sua vida quando o senhor tomou aquela facada. E hoje, apesar que não está sendo fácil, eu sei, o senhor dorme pouco, o senhor está estressado, o senhor está cansado, às vezes não se alimenta bem, mas Deus está lhe fortalecendo, tá? Outro dia eu li uma passagem bíblica, eu não sei falar exatamente como está lá, mas lá dizia assim, se tiver 5, esses 5 vai vencer 100. Se tiver 100, esses 100 vai vencer 10.000. Quando Deus está na frente da guerra, ele sempre vence. E Deus está na frente da guerra que o Senhor está vivendo hoje, que nós estamos vivendo hoje. Né? Veio essa pandemia, é só um agravante. Mas nós vamos sair muito mais fortes. Porque para chegar no caminho lá que Deus quer, ninguém chega sem batalhar, tá? Então, muitos soldados vão cair durante essa caminhada. Mas iremos chegar lá. Hoje estamos na pandemia, todos estamos em risco. Eu sei também que eu corro risco, eu sou da área da saúde, né? Mas eu não estou com medo, porque lá na Bíblia diz assim, o medo não vem de Deus. Quando uma pessoa tem medo, é porque ela está afastada de Deus, ela cortou um pouco a ligação com Deus. Porque se ela está ligada a Deus, ela não tem medo, ela enfrenta tudo. Então eu quero dizer para o senhor, presidente, que graças ao Senhor, hoje eu tenho esperança que nós podemos sim recuperar o nosso país. Aquele Brasil lá de trás, que a gente ia para a escola para estudar, para sonhar em ser alguém na vida. E não para aprender bobagens, né? Ideologias, para falar de sexualidade, isso não interessa. É esse país que eu sonho em resgatar e eu sei que nós podemos resgatar. Vamos lutar, né? Sabemos que o inimigo está tramando. Temos várias cabeças aí regidas por Satanás, tramando muita coisa ruim. Mas eles não vão vencer, em nome de Jesus. Deus já venceu essa guerra, as profecias estão se cumprindo. Logo, logo, nosso Jesus vai voltar e nós estaremos lá, do lado do bem. Só há 2 caminhos, né? A porta estreita e a porta larga. O caminho estreito e difícil e o caminho da porta larga com todas as facilidades. Eu quero a porta estreita, o caminho estreito, porque esse caminho, por mais que seja doloroso e difícil, ele leva a glória, a salvação. Muito obrigado por tudo que o Senhor está fazendo pelo nosso país. O Senhor está arriscando a sua vida, né? O Senhor está arriscando o conforto da sua família por toda uma nação. Esse, né, é o verdadeiro ato de um herói. O Senhor é um herói nacional. E um dia, o Brasil inteiro, a história vai contar a sua história. A sua história, que é belíssima e é única. Eu lhe amo muito, estou aqui orando pelo Senhor. Todos os dias pedindo para Deus fortalecê-lo mais e mais e mais, e a todo o povo de bem, e aquelas pessoas que ainda não conseguem enxergar a verdade, João 8,32, que elas possam enxergar logo e se juntar ao nosso exército, o exército do bem. Um grande beijo, presidente, e eu lhe amo muito, muito, muito.